Boa tarde a todos. Professora Suênia, seja bem-vinda. Regina, Meire, a Dayana, sejam todos bem-vindos. A Tainá, o Murilo, boa tarde a todos. Olá, professora Suênia, Murilo. Já já a gente vai começar a nossa live hoje falando sobre a pesquisa qualitativa e o Iramutec. Sejam todos bem-vindos. Com a professora Carla, que a gente vai estar falando um pouquinho mais do Iramutec, como vai funcionar o curso, o nosso novo curso da agenda acadêmica. Seja bem-vindo, Bran, MS Borges, o César, Clarissa Mourão, seja bem-vinda, Everton, a Luciana. Agora vai esperar um pouquinho a professora falar. A gente vai falar então sobre a questão da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa apresenta vários elementos importantes na sua construção. Em alguns dos tipos de estudos, faz uso de entrevistas, faz uso de questionários e tem como tratar esses dados de uma forma mais eficaz e rápida e menos trabalhosa, certo? Olá, Ramalho, Chico, seja bem-vindo. O Clóvis, a Escola de Métodos, o professor Marcos entrando aí. O Iramutec, por que da escolha do Iramutec? O Iramutec é um dos vários softwares que analisa essa questão textual. O Iramutec, por si só, ele é gratuito. Por isso que a gente não faz predileção para alguns outros, né? Como o Atlas T, o NVivo, em outros que precisam de você, que você pague uma mensalidade ou um valor para poder utilizar. Não adianta você pegar um software, começar a aprender e chega um momento que você tem que pagar para continuar suas análises. Aí não tem essa viabilidade. Olha, a professora tá chegando. Nossa, Saraiva, o Paulo Lacerda, a Meire. Então, o curso, a gente vai explicar um pouquinho como que vai ser o curso e falar um pouquinho do Iramutec, né, a questão da estrutura dele, a parte como se faz o corpus textual ou a parte léxica, né, das palavras, a questão da nuvem de palavras, a questão também da gente falar um pouco sobre os vários desdobramentos que tem para você utilizar no tratamento dos seus dados. Vamos esperar mais um pouco a professora. Ângela, Meire, olá Meire, Vanessa, Alezinha, sejam todos bem-vindos. Essa semana nós vamos fazer várias lives temáticas, né? Depois vocês acompanham aqui no Instagram, no Facebook, e todas as lives vão ficar salvas depois no nosso canal no YouTube. Então, se você perdeu ou fez uma pergunta e não teve como acompanhar até o fim a nossa live, ela vai ficar salva lá no YouTube, nas nossas redes sociais, tá? Ângela, seja bem-vinda, boa tarde. Elice Naires, boa tarde para você. Ângela, olá. Planner, Ale, a Marciele, a Renata Carvalho. Então, todas as nossas lives ficam salvas nas nossas redes sociais. Na verdade, ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Depois dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, que você pode rever todas elas, fazerem perguntas.
Professora Carla, o Cláudio, a Ediene, o John Queens, a Ariane, sejam todos bem-vindos. A professora aqui na sala. Então, a professora Carla, ela tem uma experiência muito grande com relação ao software Iramutec e durante a nossa live a gente vai tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho do novo curso da agenda acadêmica sobre a pesquisa qualitativa e o Iramutec. A Ruth só pausou, voltou? Tá tudo certo? Professora? Travou? Não. Olha, estão escutando bem? Acabei de mandar novamente. Estão me escutando bem? O áudio tá legal? Oi, eu não sei se tá todo mundo, mas eu tô sentindo meio que cortando. Você tá, pra mim tá meio que cortando. Oi, tá cortando. Agora tá normal. Tá escutando normal? Eu não sei se as pessoas estão escutando, mas tá cortando. Não tá escutando? Tá cortando. O que você falou ficou cortando. Você tá me escutando agora? Tô, normal. O volume tá normal porque tava muito alto da outra vez. Agora tá normal o volume? Tá. Pronto. Eu acabei só não escutando direito, mas você estava falando sobre como é a utilização do Iramutec nas análises, foi que acabou cortando, professor. Tá. Vocês todos estão me escutando? Você me escuta? Eu lhe escuto, cortando, mas eu Tá. acho que algumas pessoas estão falando que realmente estava cortando antes. Que tava travando, né? Mas eu acho que agora para mim melhorou. Pessoal, agora vocês me escutam? Me escutam certinho agora? Eu acho que agora sim. Agora tá Me bem. escuta? Então, Né, Marcelene? Sim, Lívia, agora tá bem? Que isso, bom. Lívia, Tainá. Agora sim, Lívia. Então, Agora professora, eu estava apresentando para eles que a pesquisa qualitativa tem muitos desdobramentos. E para ajudar e facilitar o estudante, o pesquisador, tem como fazer o uso de softwares que vão ajudar. Né? Um deles, que sim. fazem análise, quer seja entrevistas, questionários, perguntas, tem como fazer isso. E eu disse que, por que o Uhum. Iramutec? O Iramutec, ele é uma versão gratuita, né? É, para mim ainda continua assim. Tá escutando, pessoal? Tá tudo certo? Eu acho que só foi uma, foi Tá ok. Lindau Marac. Ok. Então, o que que acontece? O Iramutec é uma versão gratuita. As outras
os outros tipos de software que fazem análise, até por parte deles ou não, você pode até começar a fazer sua pesquisa, suas análises, mas depois tem que ter uma versão Isso, paga para sua isso, utilização. Eu queria que você me falasse um isso. pouquinho dessa gratuidade e como a questão do Iramutec é importante. Isso, pronto. O Iramutec, ele, assim como os outros, ele, toda a sua versão, ele é gratuita. Ele foi lançado em 2014 por Pierre Routier, mas Routier eu não sei se está correto, porque francês eu ainda estou treinando, mas foi em 2014, e aí houve uma atualização em 2016, porque em 2014 as bibliotecas, que eram o dicionário que eles utilizavam, era somente francês, que era a língua de quem criou, de Pierre, português, mas ainda com algumas poucas limitações, tinham inglês. Só que aí em 2016 foram acrescidas outras linguagens, tanto que a gente tem alemão, a gente tem sueco, a gente tem outras linguagens. Então houve uma atualização em 2016. O software ele é totalmente gratuito. Você tem acesso a todas as interfaces, você tem acesso a todas as análises, você baixa, né, você consegue baixar no próprio site, que existe o site do Iramutec com todas as orientações, e no Iramutec você consegue fazer coisas que consegue fazer no Atlas T, só que o Atlas T, ele tem uma parte que você consegue fazer, mas você não consegue todas as análises gratuitas. E no Atlas T, quando você compra, você só consegue instalar em um computador, que o Iramutec você não tem isso. Se você tiver 5 computadores, tiver um grupo de pesquisa, você baixa nos 5 computadores, você tem na sua casa 2 computadores, você consegue baixar. Tanto no seu Note como no seu computador de mesa, não tem essa limitação, você consegue baixar em quantos computadores quiser. É gratuito, só que tem uma peculiaridade. No Iramutec, você precisa, antes de instalar e começar a usar, você precisa instalar um software, um estatístico, um software. Então, você tem que também é gratuito. Então, aí você tem que baixar o R para depois baixar o Iramutec, porque o Iramutec, ele ancora nessa base estatística do R. Então, uma grande vantagem do Iramutec é isso. Ele ele faz análises que outros softwares fazem, só que ele faz totalmente gratuito. A sua instalação é completamente gratuita. O que mais você quer saber? Tá. Diga. Você está falando do software. Do falando do Iramutec. software Iramutec. Isso. O que ele faz? Então, eu fiz uma entrevista, ou eu fiz um questionário. Ele serve para quem e faz que análises? Pronto. O Iramutec, você pode utilizar o Iramutec. Você fez uma pesquisa, você fez questões abertas, você consegue analisar. Você fez questões fechadas, você consegue analisar. Você quer fazer análise de artigos, você consegue fazer análise de artigos, porque o Iramutec é um software qualitativo. Ele analisa as falas, ele analisa as entrevistas. Então, eu quero recortes de jornal. Você pode pegar o conteúdo do recorte de jornal e pode fazer uma análise. Você pode fazer questionário, pode fazer questões abertas, você pode fazer artigos. Então, ele é um software qualitativo ancorado numa base quantitativa. Então, ele consegue fazer, muito utilizado, é o CHD, que é a classificação hierárquica descendente. Ele consegue, você tem a análise de similitude, que ele dá um grafo muito bonito, que parece uma árvore com irradiações, é muito bonito. Também se usa muito o nuvem de palavras, que ele visualmente, ele é muito atrativo. Então, ele tem essas análises qualitativas e ele ainda consegue fazer a análise de matrizes. Eu fiz uma pesquisa em que eu quis trabalhar, isso é muito utilizado para representação social, né? Você vai lá e pergunta, eu quero que você diga 5 palavras que lembram determinado tema. Então, ele também consegue fazer esse tipo de análise, que ele faz análise de matrizes, e dentro dessa análise de matrizes, ele faz que tem um outro software, que até foi perguntado mais cedo, que ele faz evocações. A gente tem um software Evoque, que eu já vi, que tem no curso que a gente vai dar, não é? Então, o Iramutec, ele consegue também trabalhar palavras, tipo evocações livres, ele também consegue trabalhar, e ele trabalha numa análise prototípica. É uma das análises que a gente consegue fazer. Então, o Iramutec, ele tanto analisa palavras, evocações livres, como ele também pesquisa, ele consegue analisar uma pesquisa que você utilizou questionário, uma pesquisa que você utilizou perguntas abertas. Eu fiz um questionário, eu tenho perguntas abertas e fechadas, eu consigo fazer os dois? Consegue fazer os dois.
Então, professora, deixa eu perguntar. A Renata Carvalho perguntou Hum, qual esse que tipo de análise que ele faz? Você já respondeu aí, né, na sua fala, mas deixa eu te perguntar. Eu fiz essas entrevistas, fiz todas essas falas, o questionário, certo? E ele analisa para mim? Veja, uma grande coisa que ele é mal, ele não é totalmente bem interpretado. A gente tem que entender que o Iramotec, ele é um instrumento de análise. Você vai fazer análise, mas ele não vai dar análise pronta, toda fala pronta. Não, ele vai lhe auxiliar na análise. Ele não tira a importância nem a presença do pesquisador. Ele vai lhe dar através de grafos, ele vai lhe dar através de gráficos, ele vai dar através de dendograma, que é na classificação hierárquica descendente, que é o CHD. Ele vai lhe dar quais palavras se repetiram mais, que ideias se repetiram mais, que junção de uma ideia com a outra tem. Ele vai dar isso, ele vai lhe poupar toda a parte metodológica da análise. Mas você entra para interpretar. Então, às vezes eu faço assessoria e consultoria que quando dá o resultado que eu vejo que está lindo, mas a pessoa está desesperada. Carla, e agora? Eu disse, agora você vai sentar e vai analisar. Ele não dá análise pronta. Quando eu falo assim, análise pronta o trabalho feito. Não. Ele instrumenta a sua análise. Você, a partir dos resultados dele, você dá toda a sua discussão. Tem uma pergunta aqui da psicologia e surdez. A instalação do R, às vezes, ocorre erro, né? Então, a gente já tinha até discutido isso. No nosso curso, a gente vai ensinar a parte prática de instalar o erro que acontece ao instalar o R, né? Porque precisa sincronizar a ordem que se instala, esses possíveis erros, a gente vai falar um pouquinho no curso. Mas fala um pouquinho brevemente a questão, quem que instala primeiro, o R É, ou o Iramutec? assim, as pessoas acham que é só instalar. Então, assim, às vezes é uma coisa tão boba que faz na hora de instalar que não roda. Como eu falei, o Iramutec, ele precisa ancorar no R. Então, ele precisa ter acesso às bibliotecas, à janela RAM que tem lá, que a gente tem que instalar. Então, às vezes, quando você instala, você tem que instalar primeiro o R. Você tem que. Mas eu baixei o R, depois baixei o Iramutec. Tudo bem, mas você tem que primeiro baixar, instalar e ver se ele está funcionando. Então, o que acontece? Às vezes baixa um R e já baixa o Iramutec. Nem abre o R direito. Tem que baixar o R, é todo aquele processo. Parece besteira, mas não é. Você tem que ver onde você instalou, você tem que ver qual a versão, você tem que ver sua versão do Windows. Então, são detalhes que só a prática mesmo que vai mostrar. Então, às vezes, são detalhes pequenos. Onde você instalou o R, onde você instalou o Iramutec, foi em pasta diferente? Você instalou o R, atualizou? Depois instalou o Iramutec, atualizou. Então, são sincronias, né, que a gente estava conversando, foi professor, que às vezes é um detalhe tão simples que fala, por que eu não fiz isso? E não pega. Então, o R geralmente dá bug por causa disso. Hora de Então, instalação. aqui tá perguntando também, já que você falou nesse tema, o Iramutec, a gente só salva quem tem Windows e quem tem um iOS ou outro tipo de sistema operacional. Baixa também? Baixa sim. Às vezes a gente só tem que tomar cuidado com a versão do R, para Windows, para Linux, para qualquer tipo. Então, eu fiz assessorias que para uns era melhor colocar. A gente tem várias versões do R. A gente tem o 363, a gente tem o 365, a gente tem o 321. No meu Note eu tenho um 365 e no meu computador de mesa eu tenho um 321. A análise é igual, eu já fiz o mesmo corpus, mesmo jeitinho, rodei um, rodei outro e deu igual. Então é só realmente, às vezes é o R que você instala, dependendo da configuração do seu Windows, dependendo do operacional, né? Sistema Windows, operacional. Linux, isso, pronto. Então, Dependendo disso, aí você coloca o melhor, o mas Rudival pode qualquer um. Souza, ele perguntou, mas precisa de um software próprio para salvar os textos, pois no Word dá bug, não? Veja, existem duas situações. Eu, Carla, uso o Iramutec desde 2015 e sempre uso no Word e nunca deu bug, nunca. Às vezes que deu bug foi relacionado ao R, que é um erro que todo mundo fica desesperado, que é erro R e erro none,
Quem já rodou Iramutec sabe que isso é o pesadelo, é erro R e erro none. Lá no curso a gente explica como tirar isso, não é, professor? Então, quando deu isso foi por causa do meu R, que alguma coisa eu não atualizei. Mas, às vezes, o bug é feito quando você faz a transcrição, quando você converte, porque o Iramutec, ele trabalha com um código que é UTF-8. E muitas vezes, quando você faz a transcrição para UTF-8, você faz de forma diferente, você faz de forma errada. Então, eu já baixei o OpenOffice, que o próprio tutorial recomenda utilizar o OpenOffice. Já rodei com o OpenOffice, rodou normal, mas eu sou mais acostumada, eu tenho mais domínio com o Word e nunca deu bug. Então, eu já rodei o mesmo corpo no OpenOffice e rodei no Windows o mesmo corpo, fazendo a transcrição, fazendo tudo e deu igual. Então, eu trabalho com Word. Mas eu já tive casos de pessoas trabalhando com OpenOffice e deu bug. Então, muitas vezes é o jeito como você transcreve, é como você faz seu corpus. Eu costumo dizer que o maior trabalho é fazer o corpus e não rodar. Porque qualquer detalhezinho ele dá bug. A psicologia surdez só perguntou aqui, ó. Eu faço a transcrição e transfiro para o bloco de notas. Também funciona? Esse é a maior parte das vezes que dá bug. Já fiz, faço no Word e transfiro para o bloco de notas e lá eu converto em UTF-8. Já tive bug nesse jeito. Então, a gente faz no Word e no próprio Word a gente consegue fazer a transferência para o UTF-8. Em 2017, o professor Pierre Routier, ele foi convidado para uma aula na Universidade Federal da Paraíba. E ele deu algumas dicas, né, com essa nova versão que a gente poderia fazer pelo Word, que está lá no curso, passo a passo, o arquivo pessoal que eu fui fazendo. Então, quando você transcreve do Word para o bloco de notas, se você não fizer o passo a passo corretamente, ele dá bug. Muitas vezes o bug é por causa do jeito como você salvou. Mas eu sempre faço e não dá bug, não. A Renata está perguntando, olha, eu quero fazer esse curso. Se for online, olha, Renata, o curso ele é dividido em nove aulas, né? Vai ser um curso via Telegram, né? Que a gente vai tá falando um pouquinho mais dele. Se você for lá no YouTube, a gente tem um vídeo falando do curso, como que vão ser os módulos de cada parte, quem vai ministrar cada parte, né? Vai ter esse momento da aula prática, mas dá uma olhadinha aqui no YouTube, dá uma olhadinha no nosso Instagram ou no Facebook, a questão do conteúdo programático dele. É online, sim, tá? A Célia perguntou, o Iramutec faz o quadro de 4 casas da abordagem estrutural das representações sociais? Ela está falando em relação à análise prototípica, faz sim. Ele faz em relação à frequência, os 4 quadrantes aparecem mais ele do mesmo jeito. Você consegue. Professora Carmen. Repete, porque travou, por favor. Ah, travou. Pronto, Repete, você travou. consegue fazer, você faz através da análise de matrizes. Uma dessas análises, que ela está falando dos quatro quadros, é justamente da análise prototípica. Dá para fazer sim, aparecem os 4 quadros e você consegue. Além dele, você ainda consegue fazer gráficos de cada quadro. Dá para fazer sim. Do mesmo jeitinho, os 4 quadros. Certo. A Adri Neto, oi Adriana, boa tarde. Ela está perguntando, qual que é a diferença do Iramutec para o WebQeda? E é só na questão da gratuidade? Eu não conheço esse. Não conheço. Eu conheço o Atlassian, o Alceste, o Evoque e o Iramutec. Esse eu não conheço. Então, Não tenho como falar. o WebQeda, ele é muito bom, Adriana. Realmente ele não é gratuito, né? Mas a diferença não é só a gratuidade, a questão na geração e a facilidade de fazer o corpus textual, ou seja, eu fiz uma entrevista, ele é mais fácil, né, e mais didático. Eu acho mais fácil o Iramutec do que ele, né? Porque o WebQeda, ele é muito bom em algumas funcionalidades, mas para você continuar desenvolvendo sua análise, talvez você não vai ter tanta facilidade. Entendeu?
A Clarissa, sempre que você faz a evocação livre de palavras, tem que usar representações sociais? Não necessariamente. Na verdade, a técnica de evocações livres é uma técnica feita por Jung, acho que o nome é mais ou menos isso, e ela é muito utilizada em psicologia para representação social. Isso é uma técnica de evocações livres, evocações de palavras livres é uma técnica que pode ser utilizada, mas ela é muito utilizada para representação social. Mas isso não impede de você utilizar para um outro referencial teórico. É porque como esse software é muito utilizado, né, começou inicialmente sendo muito utilizado pela psicologia, pela ciência social, ela acabou sendo muito utilizada com esse foco. Mas se você tiver um outro referencial teórico que não seja a teoria das representações sociais, você pode utilizar, sim, a evocação. Porque evocações livres é uma técnica, né? E representação social é um arcabouço teórico. Você pode usar a mesma técnica metodológica, o mesmo referencial metodológico, mas um outro referencial teórico, outra teoria. Tá. Você pode A utilizar. Lívia está perguntando aqui, onde que eu posso pegar informações sobre o curso? O professor Marcos falou, olha, a agenda publicou hoje, depois do meio-dia, as orientações das inscrições lá no Instagram, tá? A questão do curso, as informações do curso, tem no Instagram, tem no nosso vídeo que a gente fez sobre o curso lá no YouTube, né? No nosso canal da Agenda Acadêmica. Então, com relação ao curso, a gente fez um bônus. Quem está fazendo... quem fizer o curso de análise de conteúdo e o curso do Iramutec vai ter um desconto, né? E fazendo os dois vai ganhar mais um de mapas mentais e conceituais. A questão do curso, ele foi dividido de uma forma mais lógica e prática para você poder entender o que é uma pesquisa qualitativa até chegar no tratamento dos dados, tá? Vai lá que a gente explica um pouquinho melhor. A Marcília perguntou aqui, as versões do Iramutec 2009 ou 2014, por exemplo, faz diferença no resultado final da análise? Não, na verdade não faz, mas no meu computador de mesa eu tinha a versão anterior. E aí no meu Note eu coloquei a atualizada. Mas o próprio tutorial, ele recomenda você fazer uma atualização, porque você acaba atualizando também as bibliotecas de português. Algumas palavras que não estão inseridas no anterior, o programa ele vai dar lá no final como NR. NR é uma palavra não reconhecida. Então, quando você atualiza para a nova versão, você acaba também atualizando a biblioteca de português e talvez algumas palavras que foram inseridas posteriormente, elas não vão aparecer com o termo NR na análise. É importante, é legal, porque você tem um arcabouço maior de palavras no dicionário de português. E é importante também a questão da referência, né? É necessário no seu trabalho a utilização de qual ano foi. O professor Marcos está aqui só para a gente lembrar mesmo. Todos os nossos cursos da agenda científica são online. Eles podem ser via Telegram, Instagram, né? E a gente tem uma novidade. Novos cursos estão surgindo aí. A gente vai lançar logo, logo um curso de análise do discurso. A gente já tem análise do conteúdo, a gente tem análise, vai ter a análise do Iramutec na pesquisa qualitativa, e a gente vai ter a análise do discurso também. Então, para quem pegou só a análise do conteúdo e está fazendo análise do discurso, vai ajudar bastante. Deixa eu colocar só uma arestas assim. Entrou uma grande amiga minha, Carly Porcino. Um beijo para você, minha querida. Uma saudade muito grande. Ela é doutoranda da UFBA. A gente trabalhou muito com o Iramutec, né, Carly? Um beijo para você. Só quebrando o gelo. Nós podemos voltar para a seriedade. Então, voltando a falar, olhe lá na nossa página no Instagram, a questão da lista dos nossos cursos, que são via WhatsApp, via Telegram e via Instagram, tá? Vocês vão gostar muito. O Claudinei falou assim, qual é a utilidade do Iramutec para o direito e áreas sociais aplicadas? A que você quiser. Porque, na verdade, o Iramutec ele vai analisar todo o seu discurso. Se você você quer fazer uma pesquisa em que você quer avaliar a fala do seu entrevistado, você quer analisar as percepções, você quer analisar dados qualitativos, independente da área, o Iramutec ele é um instrumento perfeito, porque você vai conseguir analisar falas,
Você vai conseguir analisar impressões, né, que vão estar lá dentro da fala do seu entrevistado. Você vai conseguir analisar uma pergunta que foi uma pergunta fechada, né, uma fala, uma palavra, que são as evocações. Você vai conseguir fazer também questões abertas, em que ele vai discursar sobre o seu assunto. Então, consegue. Ele é um software qualitativo. Ele vai analisar qualitativos. Então, dentro da sua área, se você tem uma pesquisa qual e você quer analisar a fala dos seus entrevistados, você pode muito bem utilizar o Iramutec. Sem problema nenhum. O universo Então, não é limite. Claudinei, como a gente tinha falado na live anterior, o software também te ajuda a fazer revisões integrativas, vários tipos de revisões. Vai depender do seu objetivo de pesquisa, tá? A Meire perguntou, vocês vão ensinar a analisar a árvore de similitude e o dendrograma e o plano fatorial e o P? Sim, nós vamos explicar como fazer a análise. Você vai ver no dendrograma, a gente vai explicar como fazer a leitura do dendrograma, por que da direita para a esquerda, o que são aquelas divisões do dendrograma, árvore de similitude, como é aquela árvore de similitude, que você pode fazer grafos e você pode fazer em forma de halo, que ele vai formar as palavras que têm mais relevância, que estão mais próximas, ele vai formar por cores, ele vai formar mesmo uma limitação. A gente vai estar justamente explicando, a gente vai ajudar vocês a instrumentalizar esse conhecimento, como ler. A gente vai estar assim. E a gente vai estar também fazendo vídeos, né, professor, para você passo a passo, como ligar, como rodar, tudo isso a gente vai estar lá no curso. A gente já está preparando tudo isso, todos os vídeos. Tá. O Murilo perguntou, professor, qual é a diferença entre a AFC da CHD para a AFC propriamente dita? A AFC ela é mais um dado quantitativo da análise que você fez do Iramutec lá no CHD. E dependendo do quadrante que a classe, que é representada pela cor, estiver, ela vai mostrar a proximidade ou distanciamento entre as falas e entre as classes. Isso é um arcabouço que você pode utilizar para justificar quantitativamente a sua discussão qualitativa. Mas dependendo da localização nos quadrantes que aquela classe, aquela coloração se apresentar, ela vai dizer a proximidade ou o distanciamento das falas. Pessoal, se vocês não estão entendendo que sejam essas siglas, né, se inscreve lá no curso que você vai poder entender o material do curso em PDF para vocês poderem imprimir, tirar dúvidas durante as interações e entender. Isso. O Murilo falou assim, no gráfico de AFC, o que significa a dimensão 1 do eixo X, que consta no plano cartesiano? Pronto, isso lá, tem lá no curso, bem destrinchado, bem mastigadinho, para explicar cada um. Isso também está relacionado mais com a sua leitura quantitativa. Como eu disse, né, igual ao AFC, você vai dar uma resposta quantitativa aos seus dados qualitativos. Vem fazer meu curso com o professor? A gente vai estar lá totalmente aberto para você, tá bom? E eu vou explicar para você o que é o eixo X, tá? A Célia está perguntando, posso dizer que qualitativamente o Iramutec é mais completo que o Evoque? O que é o Evoque? O Evoque não é aquele software que eu falei logo no começo? Ele é um software gratuito também, que ele trabalha só com a parte de evocações livres. E no Evoque, que é um software, você utiliza mais para representações sociais, as evocações que tem os quadros, que é a análise prototípica. O Iramutec, ele tem a análise prototípica dentro das suas análises. Dentro da análise de matrizes, a gente tem análise prototípica, análise de similitude, análise de CHD. A gente tem no Iramutec essa análise prototípica que tem no Evoque. Então, eu estava estudando os dois para minha tese e eu vi que, porque o Iramutec, ele meio que ele se assemelha ao Evoque, quando a gente trabalha com uma análise prototípica, e ele se assemelha também ao Alcester, que trabalha, né, ele tem essa parte de UCE, UCI, que é a unidade de análise. Então, o Iramutec, ele foi criado depois, então assim, ele se assemelha a esses dois, também tem o Atlas T, que o Iramutec se assemelha também muito, só que o Atlas T é pago,
e a versão dele, uma das versões é paga. Então, o Iramutec, ele tem essa gama, esse leque de possibilidades que você pode trabalhar com matrizes, você pode trabalhar com análise prototípica, que tem no Evoque, você pode trabalhar com CHD, com similitude, que tem no Alcest. Então, eu acho o Iramutec ele mais completo, porque ele tem essas análises. Os gestos finais aqui falou assim, nas transcrições, pode fazer um trato ou tratamento dos dados ou é indicado deixar na íntegra? Então, no curso de análise de conteúdo, a gente, dependendo do teórico que você seguiu, ou se foi a Minay, Bartinho ou Rocha, ou independente, ou se foi até do discurso, tem todas as fases que o próprio programa do Iramutec também pega, né? Essa questão do tratamento, a questão de agrupar as categorias, né? Eu queria que... Pode responder, professora. Não, tem. Quando você trabalha com Iramutec, você tem que preparar o corpus, você tem que codificar, é o que a gente chama de codificar. Então, às vezes, quando você coloca do jeito... Tem gírias que às vezes não é tão interessante você colocar, porque o Iramutec ele vai ler aquela gíria. Então, uma gíria que a gente... Né. Quando você está falando, tá uma frase mais descontraída, você está fazendo entrevista e tem muito né. Eu pego muito texto para trabalhar, para fazer consultoria, assessoria, então né. Não. Se essa palavra ela não tem um valor, você pode reprimir, você pode tirá-la. Você tem que também tratar os dados, verbos, poder. Você tem uma flexão verbal. Mais, deixa só uma versão, porque se você colocar uma palavra em plural, ele vai ler duas palavras diferentes. Então, assim, tem que ter um tratamento, você tem que codificar. Oi. Tem que codificar, sim, tem que tratar então, o texto. Tá. Ele também falou assim, olha, algum professor que fala sobre hermenêutica, então, sobre essa temática, esses tipos de estudos, logo a gente vai disponibilizar, tá? Novos cursos de novos temas e o hermenêutica vai ser um deles, tá? A Suene, as pessoas do direito podem analisar as jurisprudências? O que é jurisprudência? Eu só sei de saúde. O que é? São leis, são interpretações, são o quê? Uma vez eu escutei, meu conhecimento é profundo, meu conhecimento é profundo, mas não é vasto. Então, eu sou boa naquilo que eu sou boa. O que seria jurisprudência? Situação. Né? Então, professora Suênia, fala aí o que é jurisprudência. Explica para mim. A Franciele perguntou aqui, professor, a análise do Iramutec é similar à do Atlas Chi? Só que o Atlas Chi é pago. E o Atlas Chi, ele consegue analisar figuras, desenhos. Eu estava dando uma olhada quando eu pensei em trabalhar com ele, porque eu trabalho com o Iramutec desde a minha dissertação de mestrado. E vou utilizar, lógico, na minha tese também. Então, eu andei olhando um pouco, andei analisando o NVivo, o Alcest, o Atlas Chi, todos esses eu analisei, e graças a Deus caí na graça do Iramutec. Mas o Atlas Chi, ele faz uma análise parecida, mas tem a diferencial que é pago. E o Atlas Chi, você quando compra a licença, você só pode colocar em um computador. Diferente do Iramutec, você pode colocar em vários computadores. Mas as análises são parecidas sim. O Everton está perguntando. Se inscreveram no curso, recebe algum material em PDF? Sim, o Everton. Todas as aulas, nós disponibilizamos as aulas em PDF. E sempre no final do curso a gente junta tudo em um arquivo e envia também. Então, todo o material do curso vai estar disponibilizado em PDF, tá? E para cada aluno. Uhum. A Marcele perguntou qual a diferença que existe, ou se existe alguma diferença no resultado da análise entre o corpus temático e o corpus não temático. E o resultado é igual? Depende. Porque quando você pode trabalhar com o seu material, você pode dividir por temas. Ou você pode fazer o que a gente chama de monotemático.
é um tema só, você pode dividir por temas. Tipo, um exemplo meu. Eu trabalhei com o uso de hormônios por mulheres transexuais. Só que lá na discussão elas falavam muito sobre silicone industrial. Se eu quisesse trabalhar com os dois, eu poderia fazer um tema. O primeiro tema, o que elas me falaram sobre silicone industrial, sobre hormônios, e um outro tema sobre silicone industrial no mesmo tempo, no mesmo corpus. A fala da minha entrevistada ia ficar dividida por tema, silicone industrial e hormônio. Ou eu poderia colocar corrido, que é o que a gente chama de monotemático. E o temático, mas a divisão, a análise é a mesma. Só que aí, quando você separa por tema, você tem que entender que vai dar uma análise só. Você só está separando os temas. Certo. Respondendo aqui Francilene, o Iramutec é um software gratuito, tá? Respondendo o Ali, ele está perguntando se tem certificado. Sim, logo após o fim do curso, todos os cursos da agenda não tem processo avaliativo, tá? Não tem avaliação alguma. Ao fim do curso, você tem a certificação, tem um certificado que a gente envia. Logo, uns 5 dias depois ou mais, a gente envia os certificados para todo mundo matriculado, juntamente com o material completo do curso. Durante as aulas, a gente vai enviando aula por aula. No final, a gente envia. Já está acabando o nosso tempo, mas só uns 10 minutinhos, professora. Por conta da demografia do meu N, minha pesquisa será do tipo survey. O Iramutec faz uma análise mais completa que o Evoque. Então, só respondendo essa primeira parte aí, Célia, essas pesquisas do tipo de levantamento vai ser o nosso novo curso com a nossa nova colaboradora, que vai ser pesquisas que fazem uso de questionários online, né? E pesquisas do tipo de levantamento, tipo survey, tá? Logo, logo a gente vai trazer um curso, tá? No mês que vem, no mais, tá? No mês que vem já vai estar disponível na agenda para você poder fazer, tá? E tirar todas essas dúvidas quanto a esse tipo de pesquisa de levantamento. O Iramutec faz análise mais completa do que o Evoque? Faz, como eu falei, né? O Evoque ele só faz a prototípica e o Iramutec você pode fazer o mesmo corpus, você pode fazer similitude, nuvem de palavras, CHD, você consegue fazer tudo isso. Só que eu acho que está lá embaixo, professor. Você está vendo a pergunta de Murilo sobre a porcentagem de validade do corpus? Pode falar. Ou tem outra na frente? Assim, eu acho importante. Ele está falando que professor Brígido assevera a necessidade de 70% de validade do corpus. Aí, como ele pode fazer para pressionar os dados para alcançar esse percentual de validade? Veja, Murilo. O Iramutec, o corpus, quando você faz análise, ele dá a descrição, o ideal é que ele tenha acima de 75. Só que eu já peguei, né, artigos, peguei correntes que falam que você já pode considerar 70%, a análise pode considerar 70%, mas a maioria deles dizem que o ideal é 75%, de 75% acima. Eu já peguei análise que deu 80, já peguei análise que deu 75, já peguei análise que deu 96, entendeu? Então, quando a sua análise dá abaixo de 70, abaixo, você tem que mexer na padronização. Nos scores, quando você faz análise, quando você vai lá fazer CHD, você tem lá os parâmetros. Aí você tem que mexer nos parâmetros de acordo com a sua análise. Entendeu? Então você tem que dar uma mexida lá nos parâmetros, mas abaixo de 70 ela não é válida. Bom tópico, Murilo, para a gente discutir isso no nosso curso lá. É preciso ter conhecimento do R para fazer o curso? Não, não. O R, ele é um arcabouço estatístico para o Iramutec. Eu tive que aprender algumas coisas do R, porque me mudou quando eu a versão nova, alguns corpos, ele estava dando também o erro R. Ele não consegue anclar o R. Então, como ele não estava conseguindo, eu tive que fazer buscas, fazer um estudo para entender o R. Mas você não precisa entender o R, não. Você dá o R, deixa ele lá quietinho no canto dele, funcionando muito bem, graças a Deus, e só vai utilizar o Iramutec. Eu tive que aprender o R, algumas noções, para entender o que é que estava dando esse erro R. Mas não precisa, não. Só o Iramutec mesmo. Certo, gente. Só para lembrar, as inscrições para os nossos cursos estão abertas.
É só você ir aqui na nossa página, no Facebook ou no Instagram. Lá tem a nossa lista de todos os cursos, valores, carga horárias, a parte promocional. Todos os cursos são online e certificados, tá? A Meire está perguntando como faz inscrição, então entra lá, a gente tem o contato lá para você fazer e a gente postou hoje, tá? E a promoção, se você fizer 2 cursos, você ganha mais um de mapas mentais e conceituais. Como faço para saber e comprovar que a análise obtida é significativa? Pela porcentagem, você tem a descrição estatística, que vai dizer quantos segmentos de texto foram, quantos textos foram lidos. Então, às vezes, a gente coloca 30 textos e foram lidos 28. Isso indica que 2 textos não foram lidos. Aí você tem que voltar para o texto, para o corpus, para saber o que é que está errado. Lá vai dizer quantos textos foram analisados, quantos segmentos de textos. Então, a porcentagem, o indicado é entre 70 a 75, mas o melhor é a partir de 75. Embora algumas correntes já digam que 70% você já pode considerar. Você vê nisso, na porcentagem de segmentos de textos que foram analisados. Quanto maior, melhor. Eu tive uma análise que deu 96,3. Saiu coraçãozinhos do meu olho. Então, mas pode. Deixa eu te perguntar, o Iramutec faz também pesquisa quant? Análise quant? Quando você coloca os dados, né, as falas, você consegue fazer a pesquisa quant, sim. Na análise de matrizes, você consegue fazer o Q quadrado. Sim, você tem um valor de Q quadrado, que a gente nem falou. No CHD, você consegue ter os valores de Q quadrado, você tem os valores de P, você tem tudo isso lá na descrição das classes. Quando você faz o dendrograma, você tem as palavras, você tem a porcentagem do Q quadrado, você tem a porcentagem, você tem o valor de Q quadrado daquela palavra, você tem um valor de P, então você também faz uma análise quantitativa. E nos análises de matrizes você consegue também ter essa análise quantitativa do seu corpus, da sua pesquisa qualitativa. Consegue sim. Então, pessoal, a gente vai agora para a última pergunta, viu, Murilo? É a última pergunta. E ela me perguntou, a maioria, qual autor defende mais de 75%? Quando eu pressiono os dados, isso não termina gerando algum grau de avaliação espúria dos dados? Não. O próprio tutorial, ele fala que dependendo do seu corpus, você pode adequar a sua paramentação. Existem alguns parâmetros quando você vai medir o tamanho de AF1, AF2 e a quantidade de leituras de segmentos de textos. Se eu tenho um texto, se eu tenho um corpus, né? Porque corpus é a junção de todos os textos, de todas as entrevistas. Se eu tenho um corpus que eu usei 100 entrevistados, eu vou ter parâmetros diferentes de uma pesquisa que eu usei 20, que eu usei 30. Então, às vezes, também depende. Ele falou muito, falou pouco. Então, isso tudo tem que se levar em consideração. E você consegue mexer nos parâmetros do tamanho de AF1, AF2, TS1, TS2. E quando você ainda tem perguntas curtas ou longas, você ainda consegue mexer para dupla sobre ST e sobre texto. Você pode mexer, sim, você não está sugerindo, alterando a sua análise, não, você está adequando. Eu tenho uma análise de 100, é diferente de uma pessoa que tem uma análise de 10 pessoas, de 20 pessoas. Pode fazer isso sem problema. Ele vem falando. É porque a gente às vezes não, mas tem falando que você pode adequar seus parâmetros de acordo com a sua pesquisa. Então, pessoal, Oi? Então, Alô, pessoal, eu queria agradecer a todos que estavam presentes. Oi? Carla? Professora Carla? Deu uma travada no vídeo da professora Carla. Professora Carla? Então, pessoal, eu quero convidar todos vocês para dar uma ida lá
quero convidar todos vocês para dar uma ida lá no Instagram da Agenda, ver os cursos que estão abertos às inscrições, né? São todos com certificados, você veja as cargas horárias, tá? Veja como que participar, em qual plataforma que você escolher é mais fácil, tá? E eu queria que a professora convidasse os alunos aí para fazer o curso. Vamos ver se está travando isso aqui. Assim, você assistiu a primeira live, estava aqui na segunda, você que entrou na segunda, e aí eu quero convidar para vir para o curso na agenda acadêmica, certo? A gente vai estar dando toda... Oi, eu não disse que eles iam me travar? Oi, tá conseguindo? Tá travando. Agora eu consigo? Tá travando, tá vendo? As pessoas... Enfim, eu quero chamar todo mundo antes que trave novamente, né? Mas eu queria chamar todo mundo para vir fazer esse curso, certo? Sobre análise qualitativa e o uso do Iramotec. Quem tiver com alguma dúvida, quem gostou, quem tem vontade de trabalhar com o Iramotec, quem já trabalha e já chora muito com o Iramotec, vem fazer o curso com a gente. A gente vai estar disponibilizando todo o material, vai ser online, vai ser em PDF, a gente vai ter momentos de interação, a gente vai ter no final uma aula prática para a gente ver o que vocês fizeram com corpos que vocês tinham ou que criaram, como foi, a gente vai estar lá dando assessoria. Então eu queria chamar todo mundo para vir participar, para vir fazer esse curso. Tá? Eu, professor Rafael, a gente está aqui só esperando vocês, tá bom? Aguardo todos. Bom, muito obrigado. Essa live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, tá? Um abraço. Amanhã a gente tem uma outra live, tá? Durante a semana toda nós temos várias lives e vai ter sorteio essa semana também, tá? Um abraço a todos. Obrigado, professora Carla. Obrigado, professora Lusca. Amanhã a gente vai ter uma live com a professora Luca. E Lusca, né? E agenda acadêmica feita para simplificar. Um abraço a todos. Tchauzinho.